Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à live de hoje, a segunda live da série Encontro Essencial-me-se. Essa live que tem o propósito, né? Essa série Encontro Essencial-me-se que tem o propósito de trazer autoconhecimento, a expansão da consciência, para nós entendermos melhor as dinâmicas da vida. Então, o tema de hoje é o poder do agora, baseado num livro, né? Um livro de um alemão chamado Eckhart Tolle. Ele vive no Canadá, né? Esse livro é um livro que ficou muito famoso, salvo engano, ele é de 2000, é tido como manual para quem está nesse processo de expansão da consciência e autoconhecimento, né? Tido como um manual de iluminação espiritual para quem está vivenciando esse processo. É um livro muito interessante que traz bastante reflexões para nós e, portanto, eu escolhi para falarmos hoje. Feitas essas considerações iniciais, eu vou dar boa noite para o pessoal que está aqui presente. Boa noite, mãe. Boa noite, Fábio. Boa noite, Amanda. Boa noite, Alexandre, Dani, Edinês. Boa noite a todos e todas. E eu vou pedir para que vocês, por gentileza, enviem por meio do aviãozinho essa live para outras pessoas do contato de vocês, para que elas tomem conhecimento, porque nem sempre o Instagram entrega, né? Para que vocês enviem então essa live para que outras pessoas tenham acesso a ela neste momento. Então, vou enviar aqui para algumas pessoas dos meus contatos. Como vocês estão, pessoal? Estão bem? Aqui formou um tempo de chuva hoje. Bom, então boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos dar início então. Fiz essas introduções iniciais, mas agora eu vou dar início ao assunto que foi escolhido para hoje. Que bom que estão bem. Boa noite, Aline. Boa noite, Cecília, Charles, Dani, quem mais? O Kelber, todos que entraram, todos e todas que entraram. Ai, que bom que estão todos bem. Enfim, vamos lá então dar início, né? Essa live de hoje, como eu disse, né? Ela será baseada num livro que se chama O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual, do autor Eckhart Tolle. Ele é alemão, vive no Canadá, e esse autor, ele conta a história de vida dele. Ele diz que até os 30 anos ele era extremamente ansioso, ele se definia como um pensador compulsivo, ele tinha depressão e tinha tendências suicidas fortíssimas. E aí ele chegou num momento da vida em que ele pensou assim, olha, eu não consigo mais conviver comigo mesmo, né? Ele diz que chegou assim no limite e foi quando ele tomou algumas providências, né? E ocorreu uma transformação na vida dele. A bem da verdade foi quando ele percebeu que ele podia se tornar observador da mente e das emoções. E eu vou tratar disso mais adiante. Enfim, então ele é o autor desse livro. Esse livro é super famoso, né? Sobretudo porque ele é tido como um guia para quem está nesse processo, né? Nesse desenvolvimento do autoconhecimento, da expansão da consciência. É um livro bem profundo e o que eu vou trazer aqui é uma sinopse da ideia
central, do ponto nodal, que obviamente não substitui a leitura, tá, gente? É uma sinopse, assim, é uma resenha bem singela. Esse autor, ele disse o seguinte, que se quisermos mudar a nossa vida, transformar as nossas vidas, nós precisamos começar a nos atentarmos ao momento presente, a vivermos o agora, que vivermos o agora, estarmos presentes no momento presente é a chave para o caminho da felicidade e da iluminação. Então ele diz o seguinte, olha, o eu que a gente apresenta para o mundo não é o nosso eu verdadeiro, o nosso eu em essência, não é o nosso eu interior. O nosso eu interior está guardado. E como a gente manifesta, a gente se conecta a esse eu interior? Por meio do silêncio, né? Eu sempre falo isso para as meninas do Essencialme-se, que as melhores respostas e a conexão conosco mesmo, a gente obtém por meio do silêncio, né? E é por meio desse silenciar a mente e prestarmos atenção a nós mesmos é que a gente começa a vivenciar o agora, o momento presente. Então, ele basicamente é isso, a introdução do livro. E aí ele faz a gente trazer a reflexão. Vocês concordam que hoje a cada dia mais a gente percebe que a gente está vivendo numa dinâmica que falta tempo? Parece que o dia de 24 horas se tornou insuficiente para a gente fazer tudo que a gente se propõe a fazer, né? E que a gente vai fazendo tudo no automático, tudo de forma corrida, né? E quando nós éramos crianças, isso não acontecia, a gente dava a impressão que a gente vivia efetivamente o momento presente, né? Que a gente estava ali vivenciando efetivamente o que nos dispunhamos a fazê-lo. Exatamente. A minha mãe fala muito isso, ela fala, nossa, eu tenho a impressão que quando eu era criança, o tempo passava mais vagarosamente. E eu também tenho essa percepção. Então, e o que acontece? Porque quando criança nós não estávamos presos e focados no passado ou no futuro, coisa que atualmente a gente faz. Nós estamos o tempo todo, dificilmente nós estamos focados no presente. O tempo todo a gente tende a estar aprisionados ao passado ou já na expectativa do futuro, do que está por vir. Então, é difícil a gente estar presente no agora, no momento presente. E por isso que parece que a gente nunca tem tempo para nada, parece que o tempo é insuficiente. Então, comumente a gente está repensando o passado, arrependidos do que aconteceu, né? A gente se insurge contra algo ou alguma pessoa do nosso passado. E também, comumente, nós estamos criando expectativas a respeito daquilo que ainda está por vir, do que nem aconteceu ainda. Então, por exemplo, se nós temos uma reunião à tarde, na hora do almoço, a gente não foca no almoço em apreciar o alimento, em apreciar a companhia dos familiares, e sim a gente está pensando nessa reunião que nós vamos ter à tarde, ou seja, nós não estamos vivendo o momento presente. É um exemplo bem singelo, tá, gente? Mas é só para vocês observarem que, de fato, eu tenho uma reunião à tarde, eu tô focada, eu tô almoçando, mas eu tô focada na minha reunião da tarde, ou seja, eu não estou no meu agora, né? Não tô apreciando a alimentação, a companhia dos meus familiares. E da mesma forma, quando eu estou nessa reunião, e vamos supor, eu tive um entrever, uma discussão com alguém que tá nessa reunião, né, comigo. Normalmente eu vou estar focado no quê? Eu vou estar focado naquela discussão, naquela insurgência que tivemos. Não, e dificilmente vou estar focada com atenção plena na reunião em si. Vou estar ruminando aquela discussão que teve. Porque eu acho que eu tinha que ter dito isso, ou porque eu acho que ele tinha que ter pedido desculpa e tal coisa. Então, assim, vejam que a gente está o tempo todo
pensando no passado ou no presente. E aí ele traz dois ensinamentos importantes. O autor fala o seguinte: primeiro, que a maior parte das nossas dores são causadas pela nossa mente. E segundo, ele diz o seguinte: nós não somos tão somente a nossa mente, nós somos dissociados da nossa mente. Tanto é que nós conseguimos observá-la. Então, se a gente para e fala assim, gente, hoje eu pensei o dia todo. Hoje eu fiquei o dia inteiro com a expectativa do futuro, com a expectativa do final de semana, pensando, rememorando o que passou a semana passada, o ano passado. Então a gente consegue observar essa mente, de modo, portanto, que nós não somos apenas a nossa mente, nós conseguimos nos dissociar dela, logo nós conseguimos controlá-la, nós podemos aprender a controlá-la. Tá travando, gente? Travou? Respondam para mim se voltou. Gente, respondam para mim, por gentileza, se tá travando, se travou, porque aí eu volto um pouquinho. Não? Então tá bem. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Dois ensinamentos que o autor traz desse livro. Primeiro, que a maior parte das nossas dores, dos nossos problemas são causados pela nossa mente. Não existem efetivamente, são criações da nossa mente, dos nossos pensamentos. Obrigada, gente, gratidão. Segunda coisa, nós não somos tão somente a nossa mente, nós somos dissociados da nossa mente, de modo, portanto, que nós conseguimos inclusive observá-la, nós conseguimos observar o que nós estamos pensando, deixando de pensar. Tá bem, se eu não sou só a minha mente, se eu consigo observá-la, então como que eu devo agir para poder ter uma vida mais feliz? Tendo em vista que a maior parte dos meus problemas, das minhas dores, são causadas justamente pela minha mente, por criações e ilusões da minha mente, trazidas pela minha mente. Aí o autor vem e fala, né, aí o segredo para isso tudo, que foi o que ele descobriu quando ele estava nessa situação aí de já tentando suicídio. Ele fala que nós podemos ser observadores da nossa mente, que nós podemos silenciar e prestar atenção à nossa mente e às nossas emoções, aos nossos pensamentos. E que agindo assim a gente vai conseguir controlar a nossa mente. Nós vamos conseguir controlar os nossos pensamentos. Ele fala, portanto, que nós devemos agir como terceiros observadores, imparciais, sem julgamento. A gente só observa o que nós estamos pensando. Quando chega um pensamento, a gente só para e observa. Esse pensamento, ele faz sentido? Isso que a mente está trazendo para mim faz sentido? É real ou é ilusório? É criação da minha mente? Porque a nossa mente divaga muito e cria muitas situações ilusórias. Vocês podem parar para reparar, né? Então, assim, o segredo, segundo ele, para ele, né? Quando ele se pegou aí nesse momento de vida difícil, foi parar e observar. Entender que ele é dissociado da mente e que observando e agindo como terceiro observador, ele conseguiria, portanto, ter essa percepção, essa consciência do que era real, do que é ilusório e, portanto, ele conseguiria começar a controlar a própria mente, controlá-la para que a hora que ela estiver criando aí coisas ilusórias, opa, né, vamos voltar aqui à consciência, à realidade. Portanto, desculpem. Desculpem. Portanto, ele diz que nós temos total controle sobre a nossa mente.
E como a gente faz isso, exerce esse controle sobre a nossa mente? Justamente estando presentes e conscientes no agora, no momento presente. Ele diz que o agora é a única coisa que existe, que o agora é o espaço dentro do qual se desenvolvem todas as situações da nossa vida, que nossa vida é uma sucessão de momentos presentes. Então ele fala o seguinte, que a concepção de passado e de futuro é uma criação da nossa mente. Por quê? Porque o passado é uma série de lembranças, é uma sucessão de lembranças. Gente, prestem bem atenção nisso, porque a primeira vez que a gente lê, a gente fala, gente, que interessante. Vejam bem, eu vou até voltar um pouquinho. Ele fala que o agora é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, que o agora é a única coisa que existe, que a sua vida é uma sucessão de momentos presentes, de agoras, né, no plural. Então ele fala, o passado é uma sucessão de lembranças, de uma série de lembranças, e o futuro é uma sucessão de expectativas, é uma série de expectativas. Mas o passado aconteceu no agora, e o futuro também vai acontecer no agora, entendem? Então, a gente precisa entender que o que existe é tão somente o agora. O passado foi o presente um dia, mas já passou, não existe mais. E o futuro ainda não existe, a gente nem sabe se vai existir, porque a gente não sabe se amanhã vamos estar vivos aqui nesse plano. Portanto, o presente é o único momento que existe. De modo que nós precisamos ficar focados, colocarmos a nossa atenção plena no presente, no agora. Então, o agora é o único momento que acontece. E é isso que o livro ensina, que a vida é uma sequência de presentes, que a vida é uma sequência de agoras. Então, o livro nos ensina a focarmos, portanto, a nossa atenção no presente, no agora. Bom, uma das formas que ele fala que nos ajuda a focarmos estabelecermos foco no nosso momento presente é nós termos um propósito, que ter um propósito nos ajuda sobremaneira a focarmos no presente, no agora, né? Ter um propósito é de extrema importância. Só que por vezes a gente estabelece muitas metas, muitos planos, muitos sonhos e a gente começa a executar desenfreadamente sem também observar se a gente de fato está fazendo algo ou não está fazendo algo para alcançar aquele propósito. Então, por vezes, a gente, normalmente assim, a gente começa a fazer, mas a gente não para observar o seguinte: qual é o meu propósito? Eu estou executando tudo isso, mas eu estou deixando de viver o meu presente. Eu posso, portanto, estabelecer metas, estabelecer sonhos, projetos de vida, mas eu não posso deixar de viver o presente em razão de querer alcançar aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho, entendem? Porque muitas vezes a gente foca naquilo e a gente só quer aquilo e a gente deixa de apreciar toda a beleza do caminho, toda a beleza da trajetória. Então ele diz o seguinte: o caminho para alcançar o objetivo não deve comprometer a sua felicidade, não deve comprometer o brilho do caminhar, o brilho do trajeto, o brilho do caminho, entendem? Então, que tenhamos metas, que tenhamos propósitos, que tenhamos projetos a serem desenvolvidos, mas que a gente não perca o foco do presente, do agora, porque senão a gente vai acabar só projetando o futuro e vai deixar de viver o momento presente. E aí, então assim, ele até usa-se o seguinte exemplo: a gente é como se a gente focasse na sexta-feira, é como se a gente pensasse o tempo todo em viver tão somente a sexta-feira. E aí a gente tira o olhar, desfoca de todos os outros dias da semana.
entendem? Então a gente deixa de viver por 6 dias porque a gente só quer viver o 7º dia. E aí, com relação a essa questão da felicidade, cabe aqui trazer algo que eu sempre falo nas lives, que a nossa felicidade, na verdade, é um estado de espírito, né? A felicidade é algo que está dentro e não fora, de modo que a gente pode buscar incessantemente a felicidade, mas se nós não nos reconhecermos felizes, assim que a gente conseguir aquilo que a gente almeja conseguir, muito provavelmente a gente ainda assim não vai se sentir feliz e satisfeito, porque a felicidade ela tem que ser encontrada, ela tem que ser, nós devemos entender que ela está dentro e não fora. Então sim, buscar metas, buscar propósitos, objetivos de vida, mas não vincular isso à nossa felicidade. A gente tem que se enxergar, viver a nossa felicidade, sermos felizes, independentemente de alcançarmos ou não essas metas e esses objetivos. Então é isso, a felicidade está dentro e não fora, porque a felicidade é um estado de espírito. E a prova disso, gente, são as pessoas que são felizes, mesmo possuindo parcos recursos financeiros, e mesmo aquelas pessoas que não têm muitas aspirações de vida e são felizes. Então, essa é a prova de que a felicidade não está necessariamente vinculada ao que a gente quer alcançar. Obviamente que o que a gente quer alcançar vai nos trazer satisfação, mas se a gente vincular, muito provavelmente quando a gente alcançar aquilo, ainda assim nós vamos nos sentir vazios, insatisfeitos. Então o livro fala pra gente que a gente não deve esperar esses momentos específicos para nós vivenciarmos a felicidade, para que a gente busque a felicidade no agora, no momento presente. Então, eu não posso ter, por exemplo, meu sonho é ter uma casa com piscina, por exemplo, né? Eu não tenho ainda, tudo bem, mas eu vou ser feliz enquanto eu não tenho, né? E vou almejar ter uma casa com piscina, para que quando eu tenho eu seja ainda mais feliz e satisfeita. É basicamente isso. Gente, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Por muito tempo eu achava que a minha felicidade, a minha satisfação pessoal estava ligada à minha aprovação no concurso público. Então eu pensava assim, quando eu tiver passado no concurso público, aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar satisfeita. E aí eu vivia naquela coisa, aquela ansiedade desenfreada por estudar, por fazer as provas. Estudar para concurso não me trazia uma satisfação, né? Não era algo prazeroso e tal. Aí o que aconteceu? Aí a vida veio e fez uma reviravolta, né? Colocou a minha vida, a minha rotina de pernas para o ar, de modo que tudo mudou na minha vida. E eu parei de estudar para concurso porque eu perdi o foco para fazê-lo. Mas aí tem aquela frase que diz assim, veio alguma coisa e virou a gente do avesso. E aí a gente descobre que o avesso era o lado certo. Não tem essa frase? E foi isso que aconteceu comigo. Porque aí eu descobri que a minha felicidade, ela não estava numa aprovação de concurso, né? Ela estava em viver o presente e de me aproximar cada vez mais do meu propósito e de viver o meu propósito. Foi a partir do momento que eu entendi que eu não precisava dessa aprovação que eu me permiti viver o meu propósito. Então é isso, a felicidade é a gente se permitir viver o presente e enxergar beleza nas coisas que se apresentam na nossa realidade. Bom, e aí qual é um outro exercício que nós devemos fazer para nós vivermos o agora, vivermos o presente, né? É nós deixarmos de focar no passado, é nós nos desligarmos do passado. E isso pode ser difícil, porque comumente nós estamos sofridos com alguma dor, né?
que foi causada por alguém ou por alguma situação passada. Então, comumente nós estamos aprisionados a alguma situação passada. E isso vem muito claramente nas constelações familiares, gente. É muito incrível assim, quando a pessoa tem uma dor, tem um desajuste, a gente abre o campo e a gente percebe que ela está estagnada, está parada aprisionada em algum momento do passado, e não raras as vezes em alguma situação da infância. Muita gente na fase adulta ainda está vivendo alguma dor da fase da infância, da fase enquanto criança. E aí a gente, né, deixa de focar no presente, no agora. E aí o livro diz o seguinte: como que a gente consegue se desvincular desse passado? Por meio do perdão, perdoando a outra pessoa que eventualmente magoou você, ou se perdoando quando o perdão que você precisa é o seu próprio perdão. O livro diz isso. Só que aí eu venho trazer uma reflexão. Oi, gente, boa noite a todos e todas, gratidão. Vou fazer uma interrupção aqui que eu acabei de ver o An, meu amigo de infância. Faz muito tempo que não nos vemos e não nos falamos, né, An? Um beijo pra você, querido. Saudades. Enfim, voltando aqui, o livro fala que a gente se desapega do passado por meio do perdão, né? Perdoando. E aí eu quero trazer a reflexão que eu trouxe na live de segunda-feira, né? Cujo o tema foi o Ho'oponopono. Porque o que eu falei na live de segunda-feira? Atualmente a gente vivencia a nova era, em que não se fala mais em certo e errado, em vítima e culpado. E, portanto, porque isso, certo e errado, vítima e culpado, isso traz muito o conceito, traz muito a questão do julgamento, né? De julgar uma situação de acordo com a nossa verdade, de acordo com a minha percepção, de acordo com a minha convicção. Porém, a gente precisa entender atualmente que nós somos co-criadores da nossa realidade, né? O universo conspira, né? Mas nós somos co-criadores da nossa realidade. De modo que eu tenho que assumir a minha autorresponsabilidade por tudo que me acontece, né? Porque eu faço decisões, eu faço escolhas o tempo todo na minha vida, né? Então, assim, eu preciso estar consciente e responsável pelas minhas escolhas. Se as minhas escolhas são irresponsáveis, eu vou sofrer as consequências das minhas escolhas. Se nós temos uma legislação, por exemplo, se eu escolho infringir a legislação pátria, né, do nosso país, obviamente que eu sei que eu vou sofrer as consequências. Então eu sou co-criadora da minha realidade, tá? E aí o perdão pressupõe muito essa questão de julgamento, de certo e errado. Mas o que é certo e o que é errado? Essa concepção de certo e errado, ela está intimamente a nossa verdade pessoal. E a nossa verdade pessoal não é a verdade absoluta, até porque não existe verdade absoluta. Cada um tem a própria verdade pautada nas experiências de vida, na sua criação, na sua educação, né? Em toda a bagagem que a pessoa traz. Então a minha verdade é diferente da verdade de todos vocês que estão aqui. Por mais que, por exemplo, a minha irmã esteja aqui, a verdade dela é outra. Embora a gente por muito tempo tivéssemos sido criadas juntas, obviamente que atualmente a nossa verdade é outra. Então a nossa verdade é distinta, então não cabe essa questão de perdão, porque o perdão está ligado ao julgamento. É isso que os estudos, a concepção advinda da nova era nos ensina. A nossa própria verdade é cíclica e dinâmica, de modo que eu hoje tenho uma opinião distinta e uma ideia distinta, um pensamento distinto do que eu tive lá atrás.
Então, os meus, por exemplo, o meu gosto musical de hoje é distinto do meu gosto musical que eu tive aos 20 anos. O meu paladar é distinto do paladar que eu tinha aos 20 anos de idade, né? E aí, o que acontece? Se eu, o tempo todo, for ficar fazendo julgamentos a respeito das minhas escolhas, das minhas decisões que eu tomei lá atrás, eu nunca vou me absolver. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que as minhas escolhas e as minhas decisões tomadas lá atrás foram feitas com as melhores das intenções, com a maturidade e a experiência que eu tinha naquele momento de vida. Ou seja, naquele momento, aquela escolha, ela foi tomada com a minha percepção daquela época de que eu estava fazendo melhor. Naquela oportunidade, eu fiz o melhor que eu pude. Eu fui a minha melhor versão, que obviamente é completamente distinta da Liane de hoje, né? Então é isso. Se eu estabeleço uma verdade absoluta e, portanto, se eu passo a julgar a mim por conta das decisões e das escolhas que eu fiz lá atrás e o outro também, eu nunca vou sair dessa dinâmica de julgamento, de culpabilização, de condenação e de imposição de uma penalidade, de uma sanção, entendem? Então, qual que é a... E aí, só para concluir também, trazendo tudo isso, que né, hoje eu sou uma pessoa distinta, mas eu também não posso esquecer que eu só sou o que sou hoje em razão de todas as escolhas e todas as decisões que eu tomei lá atrás, entendem? Então, se eu tenho orgulho de ser o que eu sou hoje, eu preciso entender que eu só sou hoje em razão de tudo que eu fiz lá atrás, de todas as minhas escolhas. Percebam, portanto, a importância que tem nós reconhecermos que nós fomos o nosso melhor, tanto que hoje nós somos o nosso melhor, né? Porque o que nós somos hoje se sustenta no que nós fomos ontem. Então é isso. Se você se orgulha de quem você é hoje, dos desafios que você enfrentou, né? Então, seja grata, né, por tudo que foi, como foi. Agora, se você não se orgulha do que você é hoje, então procure entender, procure trazer a consciência que você não consegue mudar o que você fez lá atrás. Mas você tem a cada dia a oportunidade de escrever uma nova história, de fazer de transformar a sua vida, né? De agir diferentemente. Portanto, também seja grata a essa oportunidade que você tem de escrever uma nova história a cada dia. E aí, então, qual seria a solução para que nós nos desapeguemos do passado? Se o perdão aí estaria intimamente ligado a julgamento, seria a aceitação, que nós falamos na última live. Então, a aceitação de tudo que foi e de tudo que se apresenta. Não no sentido de nós permanecermos estagnados, né, as situações que nos apresentam. Então, assim, eu vou aceitar e vou ficar aqui paradinha esperando que as coisas aconteçam. Não é isso, é a aceitação de tudo aquilo que nós não temos mais controle, a aceitação do passado, porque nós não temos como mudar o passado, e a aceitação também de situações que nos acontecem que a gente não tem o controle, tá? E aí buscarmos, por meio dessa aceitação, buscarmos compreender os ensinamentos que aquela experiência nos trouxe ou nos traz. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um destino difícil e que sofre um acidente e perde um membro do corpo. Vai resolver ela ficar se lamentando e chorando e vivenciando, porque se eu não tivesse feito isso, porque se eu tivesse, não vai adiantar. Infelizmente, isso não vai mudar o destino difícil e trágico que ela teve. Cabe a ela, portanto, a aceitação de tudo que é e de tudo que se apresenta
e de buscar, portanto, viver o melhor possível com as, entre aspas, limitações físicas que se apresentam, né? E aí, portanto, superar a si mesmo e superar essas adversidades. Então, é necessário a gente trazer a aceitação, entender que cada um é de uma forma, cada um tem um jeito e cada um dá o que tem dentro de si e nós somos pessoas distintas, nós somos singulares e, portanto, cada um dá de uma forma e dá de um jeito e tá tudo bem. E tem gente que não tem nada para dar e tá tudo bem também, tá? Então, o caminho para nós nos desapegarmos do passado não é o esquecimento, não é esquecer e nem tampouco excluir nem as memórias e nem as pessoas. Porque a exclusão, já expliquei aqui na live que eu falei sobre as constelações familiares. A exclusão causa desajuste no sistema, tá? No sistema familiar. Tudo deve ser incluído. Então, assim, houve um homicídio na família, não se fala a respeito daquilo. Não se toca no nome do familiar que assassinou e não se toca no nome da vítima. Isso é uma exclusão, tá? Isso é uma exclusão. E vai vir futuramente alguém no sistema para olhar para aquilo. Para olhar para aquilo e para que o sistema inclua essa exclusão. Então, nada, absolutamente nada deve ser excluído. Então, há um aborto, né, na família, inclua esse ser, inclua essa criança que não veio à vida no seu coração, tá? Tudo deve ser incluído. Então, a solução não é excluirmos e não é esquecermos. A solução é dizermos sim a tudo que foi como foi, a tudo que se apresenta que nós não temos o controle e aceitarmos, tá bem? Essa é a solução. A aceitação. Porque o agora é um momento decisivo, é sempre assim. Não vai adiantar a gente ficar chorando as pitangas pelo que aconteceu, né? Pelo que tá por vir, que nem aconteceu ainda. Então, é o agora, é vivenciar o agora. E aí hoje eu coloquei uma frase nos meus stories do Bert Hellinger, que é o observador das constelações familiares. Muito bonita, que diz assim: muitas pessoas ficam acenando pro velho trem quando o novo trem já estacionou na plataforma. Olha que forte, que profunda que é essa frase, né? E de fato, às vezes a gente fica lá apegado, né, à situação e a gente nem presta atenção e nem empenha as nossas energias em algo que está se apresentando no novo, né? Que a gente tem a oportunidade de viver. E a gente fica se apegando, despendendo energia, aquilo que a gente nem consegue mais mudar. Gente, olha, eu tô atrasada. Então, é necessário nós dizermos sim a tudo que aconteceu e nós nos desapegarmos do que foi, do que passou. Aí ontem eu assisti uma live do Sam Stork, do Dr. Sam Stork, que é juiz na Bahia, e ele é um instituidor do direito sistêmico aqui no Brasil. Ele é o meu professor e eu sempre falo dele porque eu sou fã dele. Eu estava assistindo uma live maravilhosa, como sempre, dele, e ele falou, gente, uma frase, assim, 3 frases que, assim, fizeram todo sentido e fazem todo sentido para o que a gente está falando agora. Eu vou ler para vocês. Ele disse assim: nada do que virá como consequência daquilo que não foi. Tudo que vem consequência daquilo que foi. E é até por isso que eu disse que a gente precisa reconhecer que nós somos o que somos em razão de termos tomado as decisões que tomamos antes. Aí ele diz mais. Ele diz: tudo que se nega daquilo que foi, tira força daquilo que pode vir a ser. Então, nós refutarmos o que foi, nos tira força. A gente aceitar, incluir no coração tudo que foi como foi, nos dá força para seguirmos em frente. E ele diz mais uma coisa: só se pode construir algo em cima daquilo que já é. Não é lindo isso, gente? Só se pode construir algo em cima daquilo que já é. Então isso traz uma leveza no coração, traz uma paz, uma sensação de paz no coração, de que foi como foi e está tudo certo.
Então, o segredo é dizermos sim a tudo e a todos, a tudo que se apresenta. O segredo é a aceitação. Esse é o segredo para nos desapegarmos do passado. E aí, né, obviamente a gente desapega do passado para começar a viver o presente. Outra coisa que ele diz que a gente precisa instituir, né, para vivermos o presente é a atenção plena. O que é atenção plena, gente? É nós vivermos conscientemente no momento atual. Porque na maioria das vezes nós não fazemos isso. Na maioria das vezes a gente está fazendo uma coisa já pensando em outra que a gente tem que fazer. Ou a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nós, mulheres, fazemos muito isso, né? A gente faz uma coisa fazendo outra e já pensando em outra. Então, isso não é estar vivendo o momento presente. A atenção plena, tá? A atenção plena é essencial para nós vivermos o agora. Viver o agora é estar completamente presente no momento atual, sem pensar no passado e sem nem planejar o futuro. E o futuro é o futuro imediatamente subsequente a esse minuto, assim. Então, o que eu vou fazer depois que acabar essa live é futuro ainda. Então, eu tenho que estar presente no agora, eu tenho que estar com a atenção plena no agora, porque senão eu não vou dar o meu melhor, se eu não tiver com a atenção plena no meu agora. Então, assim, a mente tem o hábito de ficar divagando, sim, e é a gente que tem que, buscar ela e fazer ela estar presente aqui no agora. É fácil fazer isso? Não é fácil, mas é prática. Então, quando a gente se pegar aí divagando, com a mente divagando, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, é fazer o exercício de trazer a mente para o agora, né? Focar na atenção plena. Então, como que a gente deve fazer isso? Conscientemente, nós devemos remover aquele monte de pensamento que chega na nossa mente desenfreadamente o tempo todo. Então, a gente remove. Ai, fulano e não sei o que, isso, não sei o que lá. Aí eu falo assim, calma, tá tudo bem, vou focar no que eu tenho que fazer agora. Depois eu penso nisso. Estabelecendo prioridades, né? Porque senão, gente, a gente enlouquece também se a gente não estabelecer prioridades. O que é prioridade? O que é que eu estou fazendo agora? Então, eu vou focar no que eu estou fazendo agora. Então, e isso nas pequenas atividades diárias. Então, se você está fazendo algo, coloque o foco naquilo, né? E quando a mente já começar a pensar devagar, você, pera lá, não, eu estou fazendo isso agora e é isso que eu devo fazer agora. Quando nós exercitamos a atenção plena, gente, a gente entra no fluxo ou no estado chamado estado de flow. É um termo em inglês. O estado de flow é um estado mental em que a pessoa está completamente imersa no que ela está fazendo. Estado de flow é o estado em que ela está completamente engajada e focada no que ela está fazendo. E aí ela tem um envolvimento completo, um envolvimento profundo naquilo e, consequentemente, ela tem os melhores resultados. Ela tem sucesso na execução daquele projeto, no resultado. Deu uma travadinha, né? Deu aqui pra mim também. Voltou? Voltou, né, gente? Então, vou voltar um pouquinho. Quando nós exercitamos a atenção plena, nós entramos no estado de flow. Estado de flow é aquele estado em que você está completamente imerso ao que você está desenvolvendo. E aí você consegue, por meio desse completo envolvimento, você consegue sucesso, porque você dá o seu melhor e, consequentemente, tem o melhor resultado. Então, vejam.
Se nós exercemos a atenção plena, se quando nós exercemos a atenção plena, nós entramos no estado de flow, nós atingimos o nosso melhor resultado, nós atingimos um resultado de excelência, então significa que nós devemos praticar a atenção plena, porque aí nós estaremos desenvolvendo e manifestando a nossa melhor versão e a nossa melhor potencialidade, não é verdade? Então, focarmos na atenção plena, atingirmos o estado de flow e, portanto, termos o melhor resultado a respeito daquilo que a gente faz. O estado de flow a gente observa bastante em maestros numa orquestra, né? Não é? Maestro regendo uma orquestra, pintor executando uma obra, vocês podem perceber que eles estão assim completamente focados, né? Então eles estão ali no estado de flow. É esse estado que a gente deve buscar por meio da atenção plena. E aí, como que a gente consegue tudo isso, né? Desenvolvermos aí essa questão da atenção plena, de não focarmos no passado, de estarmos vivendo o nosso agora. O livro fala a respeito da meditação, né? Que a meditação é de suma importância para nós conseguirmos aí nos atentarmos ao momento presente, vivermos o agora. E a meditação é algo que traz benefícios para a mente, para o corpo, isso é cientificamente comprovado. E aí eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Nós não estamos em estado meditativo tão somente quando a gente está naquela postura de lótus, né? Sentados. Não, a gente também atinge o estado meditativo desenvolvendo algumas atividades, tá? Mas com essa consciência no presente, com o foco no presente e observando, né, tudo ao seu redor, inclusive nós mesmos. Então, por exemplo, numa caminhada, você pode atingir o estado meditativo numa caminhada. E às vezes eu não paro para meditar, mas eu atinjo um estado meditativo nas minhas caminhadas. O que eu faço? Você tem que prestar atenção, se você tem que prestar atenção, o foco tem que estar no presente. Então você foca no seu corpo, na sua respiração, como o seu corpo se manifesta. Dói alguma coisa? Tem incômodo em algum lugar? O coração está acelerado? Como é o pisar? Como que você engole a sua saliva? Qual que é o som que isso faz? O que está ao seu redor? Como que está o chão que você pisa? Quais os pássaros que passam diante de você? Como que está a movimentação da grama? Tudo, a gente coloca atenção em tudo que está ao nosso redor. Consequentemente, a mente não divaga, a mente não vai embora nos pensamentos. A gente só foca no que a gente vê, no que a gente sente. Então, vamos sentar para uma alimentação? A gente presta atenção no mastigar, no som da mastigação, no som de quando a gente engole, no sabor de cada alimento, na sensação de que aquele alimento traz para o nosso corpo, na visualização das cores do nosso prato. Tudo isso é um estado meditativo, é um estado de estar vivendo o agora, entendem? Então é isso, é prestarmos atenção. Vamos escovar o dente, não vamos escovar o dente pensando na morte da bezerra, ou que a gente tem que desenvolver amanhã, porque o amanhã nem chegou ainda. Vamos escovar o dente com atenção plena. Qual que é a sensação que essa escovação me causa, né? O que eu estou sentindo com isso? Então é isso, a gente atinge o estado meditativo independentemente de estarmos ali sentados em posição de lótus, né? Então, gente, resumidamente, o agora é a coisa mais importante que existe, tá? Porque é a única coisa que existe, como eu já falei. O agora nós vivemos uma sucessão, né, de eventos
E a gente só vive no agora, só vive no momento presente. E, portanto, o agora, o momento presente, é o único que existe. Qual que é a dica, então? Sinta agora, faça agora, fale agora e viva o agora. Olá, pessoal! Boa noite a todos e todas! Voltei agora para fazermos o nosso exercício sistêmico pautado, né, na proposta da aceitação. Nós falamos a respeito, né, de como nós nos desvinculamos, nós nos desprendemos do passado por meio da aceitação, por meio de dizermos sim a tudo que foi como foi, né? A não excluirmos nem tentarmos esquecer nada, e sim dizermos sim a tudo que foi, como foi, e portanto promovermos a aceitação. A aceitação, gente, tira um peso das costas, traz leveza. Eu tenho até uma frase que eu sempre posto, que a aceitação e a autoaceitação tiram um peso das costas, traz leveza, sabe? Entender que tá tudo bem como está, tá tudo bem com aquilo que se apresentou, né? Então a aceitação é, portanto, uma chave mestra aí nas nossas vidas. E aí, se tem algo que me incomoda em mim, por exemplo, alguma característica física, então se eu olho no espelho, qual que é o segredo? Eu olho no espelho e me aceito como eu sou, tá? Eu olho no espelho e me aceito como eu sou. E aí, se há algo que eu não estou muito satisfeita, o que eu devo fazer? Eu me aceito, eu olho para o espelho, eu me aceito e aí eu busco por promover mudanças. Olha, eu, por exemplo, não estou tão contente porque eu estou acima do peso. Tá tudo bem, eu me aceito como eu estou, como eu sou. E agora eu busco por tomar providências para perder peso, né? Para, portanto, buscar um corpo que eu gostaria de ter. Então, porque o que acontece? A primeira coisa que a gente faz, a gente se refuta, a gente se rejeita, a gente se olha no espelho e a gente começa a focar naquilo que a gente não gosta. E o exercício tem que ser inverso, gente. Nós temos que olhar no espelho e dizer assim, nossa, mas que linda que eu sou, olha que olhos lindos que eu tenho, olha que pele bonita que eu tenho, né? Então, assim, o exercício é você focar naquilo que você gosta. E aquilo que eventualmente pode ser mudado, que você queira mudar, você trazer sim, mas não como o destaque, como que é importante. Porque a gente foca naquilo que a gente não gosta. Então, nos aceitemos como somos e aí sim busquemos eventuais mudanças, mas partindo da premissa, do pressuposto que nós nos aceitamos. E aí, porque nós nos aceitamos e nos amamos e buscamos ser a nossa melhor versão, aí sim a gente passa a promover mudanças. Quando a gente busca incessantemente por mudar tudo o que se apresenta no nosso corpo, então se a gente é extremamente focado assim com a aparência, a gente precisa olhar para dentro, porque há algo interno mal resolvido que precisa de resolução, tá, gente? E isso, inclusive, pode ser visto na constelação. O campo pode ajudar a identificarmos o que é que se apresenta por trás dessa auto-rejeição, né? Dessa falta de aceitação com aquilo que somos, com a nossa aparência, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui quem está comigo. A Fran, a Paula, o amigo Matheus, o Fábio, a minha mãe, a Marlene, a Dia, minha irmã, a Maia e a Aline. Vamos lá então, gente? Bom, eu vou fazer com vocês a técnica rapidinha. Eu vou fazer a princípio aquela respiração conectada de 4 tempos, que quem já me acompanha aqui já está acostumado. Como que é essa conexão essa respiração conectada de 4 tempos?
Eu vou contar, vocês vão inspirar contando até 4, inspirar profundamente. Vou segurar contando até 4 e vão expirar contando até 4. Não precisem contar, eu conto, tá? Então eu vou fazer essa contagem, vou fazer direcionar vocês a essa respiração por algumas vezes e aí eu entro, né? Porque a respiração nos conecta aí com o nosso interior e aí eu vou começar a fazer essa técnica. Se possível, estejam bem confortáveis, sentados ou deitados, mas bem confortáveis. Se certifiquem que não há barulhos aí de televisão ou que vocês não serão incomodados, incomodadas, tá? Para que a técnica de fato ela faça sentido. Se a gente for fazer ouvindo assim sons externos, pode ser que não seja tão certeira, tá bem? Então vamos lá, gente. Busquem um lugarzinho confortável. Estejam sentados ou deitados, podem colocar fone de ouvidos. E aí vamos começar a meditação. Vou aumentar aqui um pouquinho a música de fundo. Então vamos lá. Inspirando, contando 1, 2, 3, 4. Segurando, contando 1, 2, 3, 4. E soltando, contando 1, 2, 3, 4. Novamente, inspirando, contando 1, 2, 3, 4. Segurando, contando 1, 2, 3, 4. E soltando, contando 1, 2, 3, 4. Inspirando, contando 1, 2, 3, 4. Segurando, contando 1, 2, 3, 4. E soltando, contando 1, 2, 3, 4. A última vez, bem profundamente. Inspirem contando 1, 2, 3, 4. Segurem contando 1, 2, 3, 4. E soltem contando 1, 2, 3, 4. Agora vocês irão pensar em alguma situação do passado que ainda te incomoda, tá? Que você não consegue aceitar, que você não consegue pensar trazendo leveza, que isso ainda te causa uma angústia, que isso ainda te causa um certo dissabor, que causa eventualmente um arrependimento. Pode ser uma situação tão somente, ou pode ser também essa situação ligada a uma pessoa. E aí, pense nessa pessoa que eventualmente tenha feito alguma coisa que te magoou, né? Que tenha te deixado contrariado, contrariada, que você reputou que não foi uma atitude bacana. Então se conecte a essa pessoa, se conecte àquele momento, àquela situação. Pode ser uma situação, inclusive, que você não aceite que você fez. Pode ser, portanto, um exercício de você com você mesmo. Mas se conecte, portanto, a essa situação, ainda que te cause incômodo. Se conecte a essa situação, a essa pessoa. Se conecte àquele momento. Volte àquele momento que aconteceu. Traga isso para agora. Perceba qual é a sensação que você tem no corpo. Qual é a sensação que essa pessoa ou essa situação causa a você? É um aperto no peito? É um incômodo na cabeça? Se você tiver alguma sensação, isso significa que isso não está resolvido. Ou simplesmente, se isso te causar
um desconforto, significa que isso não está resolvido e que de alguma forma você está presa a essa situação do passado. E essa situação do passado, às vezes, compromete algo do seu presente. Pode comprometer relações, inclusive. Porque se for relacionado a um relacionamento anterior, você pode ter internalizado que os relacionamentos serão todos parecidos e você foca naquele padrão. Então se conecte a essa pessoa, a essa situação. E agora eu vou pedir para que você olhe nos olhos dessa pessoa que te promoveu algo que te causa incômodo. Pode ser nos olhos de uma pessoa, pode ser nos seus olhos, mas depois eu vou fazer um exercício específico de você para com você mesmo. Então pense em alguém agora que te causou alguma dor. Olhe profundamente nos olhos dessa pessoa. E agora enxergue que por trás dessa pessoa tem os pais dessa pessoa, tem os avós, os bisavós, os trisavós, os tetravós. Tem uma infinidade de pessoas e que essa pessoa é a conjunção de tudo isso. Tenta enxergar que essa pessoa pode ter tido um destino, uma vida difícil, uma realidade diferente da sua. E será que ela fez porque quis isso? Será que ela pensou conscientemente que ela iria te magoar porque ela queria te magoar? Olhe nos olhos profundamente e enxergue a alma dessa pessoa. Permita essa conexão de alma com alma. Permita essa conversa sem palavras. Se permita essa conexão para a sua libertação. E ainda que você não consiga olhar nos olhos dessa pessoa, tente, se esforce. É um exercício para você se libertar. O perdão, a aceitação está intimamente ligado a você e não ao outro. Porque é você que procede com os julgamentos. Talvez essa pessoa nem saiba que você tenha estado chateado, magoada com ela. Então se conecte. Olhe profundamente nos olhos dela, dele, dessa pessoa e diga, mas diga sinceramente, sim, eu digo sim a você, eu digo sim a tudo o que você é. Porque eu não tenho o direito de te mudar. Porque eu não sou superior a você. Sim, eu te aceito como você é. Lembre dessa situação específica que te causa dor e diga, sim, eu aceito como foi, eu aceito como é. E se você ainda estiver sentindo algum tipo de incômodo, então repita, sim, eu te aceito como você é. Eu não tenho direito de te mudar.
Eu não tenho direito de te julgar. Você foi o melhor que você pôde ser. Nós sempre somos o melhor que nós podemos ser. E diga sim, eu aceito como foi. Sim, eu aceito como é. E agora expresse gratidão a tudo o que foi e como foi. Sinta no seu coração a gratidão por tudo que foi como foi. Se não tivesse sido, certamente você não seria o que é hoje. E as dificuldades, as adversidades, os desafios são as situações que mais nos ensinam, que mais nos fortalecem. E agora, eu quero que você se conecte a você mesmo, a você mesma. Você vai se imaginar olhando num espelho grande em que você se enxerga por inteiro. Você vai se aproximar desse espelho, olhar fixamente nos seus olhos. Diga oi para você. Há quanto tempo você não se olha nos olhos? Há quanto tempo você não enxerga profundamente a pessoa mais importante da sua vida? O primeiro amor da sua vida. Você. Olhe-se profundamente. Enxergue a sua alma. E diga assim: sim, eu me aceito como eu sou. Sim, eu me aceito profunda e completamente. E sim, eu aceito todas as minhas decisões e atitudes. Elas sustentam o que eu sou hoje. Elas me serviram de base. Sim, eu me aceito como eu sou. Eu me aceito profunda e completamente. Eu digo sim a mim. Eu aceito todas as minhas atitudes e decisões, porque elas sustentam o que eu sou hoje. Elas me serviram de base. E quando você se sentir bem, vai voltando, sentindo toda a gratidão por essa reconexão com alguém e consigo mesmo, consigo mesma. Vão voltando e escrevendo para mim no chat como foi que vocês sentiram, se trouxe leveza, se vocês se sentiram bem, se vocês fizeram, né, o exercício, gostaram, queridas e queridos. Sempre que vocês sentirem a necessidade de aceitação, voltem nessa live que vai ficar gravada e façam esse exercício. Ele é muito poderoso, ele é precioso, gente. Ele é libertador. Se hoje você não estava muito conectada, busque um
uma outra oportunidade que você esteja mais tranquilo e faça. Tá bem? Gratidão, gente. Gratidão a todos e todas aqui presentes. Foi ótimo. Adorei estar com vocês, viu? Essa técnica também estará gravada. Olha, eu falei que era 10 minutos, já estamos com 20 minutos. Mas enfim, também ficará gravada. Ai, que bom, de leveza, né? Sim. E aí percebam de agora para frente como vai ser lembrar a respeito disso, tocar nesse assunto. Gratidão, Fran, Fábio, Edinês. Gratidão, Paula. Gratidão, Dani. Gratidão, a Clara. Gratidão a todos aqui. Percebam que vocês sentirão. Sim, é liberação isso. O choro é um processo de Karzeline, né? Um processo de limpeza. Quando o choro vir, não, a gente não segura não. Não podemos segurar o choro, tá? Já falou do choro, eu vou te dar uma dica. Pode ser que algum de vocês, né, que vocês tenham aí um processinho de catarse, de limpeza, de purificação. Pode ser que deu sono ou que deu uma certa insônia, pode ser que vocês tenham muitos sonhos, pode ser que vocês tenham insights, pode ser que vocês tenham um pouquinho de dor de cabeça, pode ser que vocês se sintam um pouquinho mais introspectivos, introspectivas, e pode ser que não sintam nada, tá? Vai muito de pessoa para pessoa. Por quê, gente? Porque isso é um exercício sistêmico. Acabamos de fazer uma mini constelação, tá? Então, há todo um processo de transformação até celular, tá? Uma ressignificação de olhar, de sentimentos. Então, pode ser que vocês tenham, sim, algumas sensações, alguns sentimentos. Aí, se tiverem alguma dúvida a respeito, eu estou à disposição para esclarecer. Podem mandar mensagem no direct, tá bem? E é isso, gente. Gratidão profunda a todos e todas que estiveram aqui mais uma vez. Eu tenho que dizer para vocês que eu vejo todos e todas e que eu dou a vocês um lugar em meu coração. Tá bem? Gratidão profunda. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso. Boas percepções.